No fim da tarde, quando o sol já começava a perder a força, a caminhonete de Teodoro levantou poeira na estrada de terra que levava à maior fazenda da região. Fazia anos que Fabiano não passava mais do que alguns dias por ali. Desde rapaz, tinha ido estudar administração na capital e, entre um curso e outro, conheceu cidades, fez amizades e aproveitou a juventude como podia. Na pequena vila, todo mundo sabia que o velho Teodoro tinha um filho único. O problema era que quase ninguém sabia reconhecer o rapaz. Uns diziam que ele era baixo, outros juravam que era moreno, e havia até quem garantisse que ele já tinha se casado com uma moça rica da cidade. Quando Fabiano desceu da caminhonete, alto, forte, sorridente e com um abraço apertado esperando pelo pai, Teodoro balançou a cabeça antes mesmo de falar. "Você continua chegando fazendo festa." Fabiano riu e respondeu: "E o senhor continua me recebendo com cara de quem engoliu limão." Os dois se abraçaram e logo começaram a caminhar pela varanda da casa. Depois do café, Teodoro contou as novidades da região. Falou da colheita, dos vizinhos e principalmente do baile que aconteceria naquela mesma noite no salão da vila, um salão que também lhe pertencia. Então comentou, olhando sério para o filho: "Fiquei sabendo que tem muita moça perguntando quando você volta. Acho que já passou da hora de pensar em casar." Fabiano soltou uma gargalhada tão alta que quase derrubou a xícara da mesa. "Casar? Papai, elas nem sabem quem eu sou. Gostam do sobrenome, das terras, do dinheiro. Se eu aparecesse sem um tostão no bolso, nenhuma olhava na minha cara." Teodoro cruzou os braços. "Nem todas são assim." Fabiano respondeu com um sorriso debochado. "Quer apostar?" O pai já conhecia aquele jeito brincalhão do filho e desconfiou que vinha confusão pela frente. "O que você está aprontando?" Fabiano se levantou, caminhou até o quarto e voltou vestindo uma calça surrada, uma camisa desbotada, botas gastas e um chapéu velho encontrado no depósito da fazenda. Até um pouco de poeira passou nas roupas. Quando apareceu na sala, abriu os braços e perguntou: "E então, estou parecendo um peão ou preciso rasgar mais a camisa?" Teodoro arregalou os olhos. "Você perdeu o juízo. Eu não vou entrar naquele baile acompanhado de um sujeito vestido desse jeito." Fabiano caiu na risada. "Melhor ainda, o senhor entra primeiro, eu chego depois. Assim ninguém desconfia." O fazendeiro levou a mão à testa. "Ainda bem que sua mãe não está viva para ver essas maluquices." Fabiano deu um tapinha no ombro do pai e respondeu: "Relaxa, vai ser só uma brincadeira. Se eu estiver errado, amanhã mesmo o senhor escolhe uma pretendente e eu converso com ela. Mas, se eu estiver certo, o senhor nunca mais fala que aquelas moças estão interessadas em mim." Teodoro suspirou. Conhecia o filho o suficiente para saber que era impossível fazê-lo desistir. Enquanto isso, alguns quilômetros dali, Mariana costurava com cuidado um pequeno rasgo na barra do vestido que usaria naquela noite. Não era novo, nem bonito como os das moças mais ricas da vila, mas estava limpo e bem passado. Perpétua observava a filha da porta da cozinha e sorriu. "Você fica bonita até com vestido remendado." Mariana respondeu rindo: "Se eu acreditar muito nisso, daqui a pouco a senhora diz que sou a moça mais elegante da festa." Perpétua aproximou-se, ajeitou uma mecha do cabelo da filha e disse baixinho: "Elegância não mora na roupa, minha filha. Mora no jeito que a gente trata as pessoas." Mariana beijou a testa da mãe. Naquela noite, além de aproveitar um pouco do baile, ela ajudaria a servir doces e bebidas para ganhar um dinheiro que fazia falta em casa. Nenhuma das duas imaginava que aquela festa mudaria completamente o destino de suas vidas. O salão de festas da pequena vila começou a encher antes mesmo de anoitecer.
A sanfona já animava o ambiente, o cheiro dos quitutes tomava conta do lugar e as famílias chegavam sorrindo, vestidas com o melhor que tinham. As moças desfilavam de um lado para o outro, ajeitando os cabelos e cochichando sempre que algum rapaz bem apessoado aparecia. Entre elas, comentava-se apenas uma coisa: o filho de Teodoro finalmente havia voltado. O problema era que ninguém sabia qual daqueles homens era o famoso herdeiro. Algumas imaginavam um rapaz de terno elegante, outras apostavam que chegaria num carro novo vindo da cidade. Enquanto isso, Teodoro entrou sozinho, cumprimentando conhecidos e recebendo o respeito de todos. Logo foi cercado por moradores querendo conversar, mas por mais que perguntassem pelo filho, ele apenas respondia com um sorriso discreto. Ele já deve estar chegando. Do lado de fora, Fabiano observava tudo encostado na cerca do salão. Sorriu sozinho, respirou fundo e entrou como se fosse apenas mais um trabalhador da região. Bastaram poucos minutos para ouvir os primeiros comentários. Coitado, veio até de roupa emprestada. Outra moça riu. Olha nas botas dele. Acho que viu mais barro que estrada. Uma terceira falou alto de propósito. Esse aí nem coragem eu teria de tirar para dançar. Fabiano ouviu tudo sem perder o bom humor. Apenas colocou o chapéu um pouco mais para trás e seguiu caminhando, como se aquelas palavras não tivessem importância. De vez em quando, até escondia um sorriso, percebendo que sua aposta com o pai começava a fazer sentido. Perto da mesa dos doces, Mariana ajudava Perpétua a organizar as bandejas. Ela mal tinha tempo para olhar o movimento, mas acabou percebendo um rapaz vestido como peão, sendo alvo das risadas de algumas moças. Achou a cena desagradável e comentou baixinho com a mãe. Não entendo por que tanta implicância com quem elas nem conhecem. Perpétua respondeu enquanto ajeitava os copos. Tem gente que mede o valor dos outros pela roupa que veste. Ainda bem que isso nunca encheu barriga de ninguém. Pouco depois, Fabiano aproximou-se da mesa e perguntou com educação. Boa noite. Será que eu posso comprar um pedaço daquele bolo de fubá? Está com uma cara boa danada. Mariana sorriu. Pode sim, mas antes experimente esse pedacinho. Se gostar, leva um maior. Ele provou, fechou os olhos de propósito e disse: se esse bolo fosse candidato a prefeito, eu votava nele sem pensar duas vezes. Mariana não conseguiu segurar a risada. Nunca vi alguém elogiar bolo desse jeito. É porque nunca tinha provado um tão bom. Enquanto conversavam, uma das moças mais exibidas da festa passou por eles e fez questão de falar alto para as amigas ouvirem. Mariana, cuidado, daqui a pouco esse pobretão pede fiado. As outras caíram na gargalhada. Fabiano apenas levou a mão ao bolso, tirou algumas notas amassadas e respondeu sorrindo. Fique tranquila, fiado eu não gosto. Minha mãe dizia que dívida tira o sono. Mariana abaixou a cabeça para esconder o riso, enquanto a moça virou as costas sem graça. Nesse momento, a banda anunciou o início da primeira dança da noite. Casais começaram a ocupar o salão. Mas Fabiano percebeu que nenhuma das moças que sonhavam conhecer o herdeiro sequer olhava em sua direção. Ele cruzou os braços, olhou discretamente para o pai do outro lado do salão e viu Teodoro balançando a cabeça como quem dizia: "Você procurou isso." Fabiano apenas sorriu. A noite ainda estava começando. E ele tinha a impressão de que a melhor parte daquela brincadeira estava prestes a acontecer. A música tomou conta do salão, e os casais começaram a rodopiar pelo piso de madeira. Fabiano observava tudo com um sorriso tranquilo, enquanto algumas moças faziam questão de passar por ele sem sequer disfarçar o desprezo. Uma delas comentou bem alto: "Se eu dançar com esse pobretão, meu vestido é que vai passar vergonha." Outra respondeu rindo: "Capaz dele pisar no meu pé e ainda pedir carona para voltar para casa." As duas caíram na gargalhada. Fabiano apenas deu um leve aceno com a cabeça, como quem agradecia a sinceridade.
No fundo, cada comentário só confirmava aquilo que ele havia dito ao pai. Enquanto isso, Mariana seguia servindo os convidados. Ela carregava uma bandeja de copos quando uma das moças mais ricas da vila, irritada por perceber que o rapaz mal vestido não parava de olhar para o salão, resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto. Esbarrou de propósito em Fabiano, fazendo-o perder o equilíbrio. Ele acabou indo para a frente de Mariana, que segurou a bandeja no último instante para não derrubar tudo no chão. Desculpe, disse ele, ajeitando os copos rapidamente. Antes que Mariana respondesse, a mesma moça debochou. Pronto, achei um par perfeito. A moça dos doces e o pobretão. Agora ninguém precisa ficar com dó dos dois. Algumas pessoas riram. Mariana respirou fundo, olhou para a mulher e respondeu com calma. Prefiro conversar com gente educada do que com gente bem vestida e sem respeito. O salão inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. A moça fez cara de quem não gostou da resposta e saiu bufando. Fabiano olhou para Mariana admirado. Obrigado. Ela sorriu de leve. Não gosto quando humilham alguém de graça. Nesse instante, a banda anunciou uma valsa e o sanfoneiro brincou ao microfone. Agora ninguém pode ficar parado. Quero ver casal dançando. Fabiano aproveitou a oportunidade. Estendeu a mão para Mariana e perguntou: Aceita dançar comigo? Ela olhou para a bandeja e balançou a cabeça. Não posso, estou trabalhando. É só uma música. Minha mãe está precisando de ajuda. Então eu prometo devolver você antes da música acabar. Mariana riu da insistência. O senhor não desiste fácil, né? Nem um pouco. Perpétua, que assistia à conversa de longe, sorriu discretamente para a filha e fez um gesto com a cabeça, autorizando. Vai, Mariana, eu dou conta daqui. Mariana respirou fundo, entregou a bandeja para a mãe e colocou a mão na de Fabiano. Os dois caminharam até o centro do salão. Bastou começarem a dançar para novos cochichos surgirem pelos cantos. Olha lá, sobrou para a pobrezinha. Também, quem mais aceitaria dançar com ele? Fabiano fingia não ouvir. Mariana também. Aos poucos, a conversa começou a fluir naturalmente. Você dança bem, comentou ela. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que um homem desajeitado na dança também costuma ser desajeitado na vida. Mariana deu risada. Ela parecia uma mulher sábia. Era mesmo. Depois de alguns segundos de silêncio, Fabiano perguntou: E você? Sempre trabalha nos bailes? Sempre que aparece serviço. Eu e minha mãe fazemos doces para complementar a renda. Desde que meu pai faleceu, a gente aprendeu a aproveitar qualquer oportunidade. O sorriso de Fabiano diminuiu por um instante. Imagino que não tenha sido fácil, Mariana respondeu com serenidade. A vida não perguntou se era fácil, só continuou andando. Aquela frase ficou na cabeça dele. Pela primeira vez naquela noite, deixou de enxergar apenas uma moça bonita. Percebeu uma mulher forte, simples e cheia de dignidade. A música terminou sob aplausos, mas antes que os dois voltassem para seus lugares, várias moças correram até Mariana com sorrisos falsos no rosto. Uma delas falou, cheia de ironia: Obrigada por tirar esse pobretão do caminho. Você fez um favor para todas nós. Fabiano apenas sorriu de canto. Se elas soubessem quem ele realmente era, jamais teriam coragem de dizer aquilo. Mas ele ainda não tinha pressa alguma de revelar seu segredo. Mariana voltou para a mesa dos doces, tentando agir como se aquela dança tivesse sido apenas mais um momento da festa, mas bastava levantar os olhos para encontrar Fabiano conversando com algum morador ou rindo sozinho de alguma situação engraçada. Havia algo naquele rapaz que chamava a atenção, não pelas roupas simples, mas pelo jeito leve de encarar tudo. Enquanto outras pessoas reclamavam da vida, ele parecia encontrar motivo para sorrir até quando era alvo de piadas. Do outro lado do salão, duas moças continuavam inconformadas.
Eu não acredito que a Mariana perdeu tempo dançando com aquele pobretão. A outra respondeu: ela combina com ele. Os dois vivem contando moedinha. As duas riram sem perceber que Teodoro passava por perto. O velho fazendeiro ouviu o comentário, respirou fundo e seguiu andando. Conhecia bem o plano do filho e começava a entender onde ele queria chegar. Na pista, a banda anunciou a última sequência de músicas antes do encerramento do baile. Algumas moças resolveram mudar de estratégia. Afinal, se aquele peão parecia tão simpático, talvez valesse a pena ao menos brincar um pouco com ele. Uma delas aproximou-se de Fabiano e perguntou com um sorriso forçado: e então, ninguém quis dançar com você? Ele respondeu naturalmente: quis sim. Tive sorte. Ela fez cara de deboche. A Mariana? Ah, aquela não conta. Fabiano inclinou a cabeça e perguntou: por que não? A moça respondeu sem pensar: porque ela é tão pobre quanto você. Ele sorriu, agradeceu a conversa e saiu antes que ela continuasse. Não fazia sentido discutir. Cada palavra daquelas pessoas apenas reforçava o motivo de ele estar ali daquele jeito. Enquanto isso, Mariana e Perpétua terminavam de guardar as bandejas. Mãe, acho que daqui a pouco podemos ir embora. Perpétua olhou discretamente para Fabiano e perguntou baixinho: foi impressão minha ou aquele rapaz ficou encantado com você? Mariana sorriu sem graça. A senhora inventa cada coisa. Invento nada. Ele mal consegue disfarçar. Antes que a conversa continuasse, Fabiano apareceu outra vez. Será que posso ajudar vocês a levar essas caixas até a carroça? Mariana respondeu: não precisa. A gente sempre dá conta. Eu sei, mas carregar peso acompanhado é bem melhor. Perpétua deu um passo para trás de propósito. Então pode ajudar minha filha. Eu vou na frente. Mariana lançou um olhar para a mãe, percebendo que aquela ajuda tinha sido aceita de caso pensado. Os dois seguiram caminhando pela lateral do salão. A lua iluminava a estrada e o movimento já começava a diminuir. No caminho, Fabiano carregava 2 caixas como se não pesassem nada. Você trabalha muito? Perguntou ele. Mariana respondeu sorrindo: mais do que eu gostaria. E sobra tempo para descansar? Às vezes sobra um domingo, quando não aparece algum serviço. Ele ficou pensativo por alguns segundos. Você sonha com alguma coisa? Ela demorou um pouco para responder. Tenho. Queria abrir uma vendinha de doces com minha mãe. Bem simples, nem precisa ser grande, só um lugar nosso. Fabiano sorriu. Não era um sonho cheio de riqueza, era apenas o desejo de viver com tranquilidade. Quando chegaram perto da carroça de Perpétua, ela já esperava pelos dois. Fabiano acomodou as caixas e agradeceu pela conversa. Foi um prazer conhecer vocês. Mariana respondeu: também gostei de conversar. Nesse instante, um dos empregados da fazenda correu na direção do salão, procurando por Teodoro. Ao passar por Fabiano, quase falou alguma coisa, mas o rapaz fez um discreto sinal com a cabeça, pedindo silêncio. O homem entendeu na mesma hora e seguiu seu caminho. Mariana percebeu o gesto, achou curioso, mas não comentou nada. Ela apenas se despediu e subiu na carroça ao lado da mãe. Enquanto as duas iam embora pela estrada, Perpétua olhou para a filha com um sorriso divertido. Você ainda vai me dizer que aquele rapaz não mexeu com seu coração? Mariana desviou o olhar para a estrada iluminada pela lua e respondeu baixinho: eu só acho que ele merece ser tratado com mais respeito. O resto, o tempo é quem decide. Enquanto isso, do outro lado da vila, Fabiano observava a carroça se afastar e sorriu sozinho. Pela primeira vez, desde que voltou para a região, ele tinha vontade de acordar cedo no dia seguinte. Não por causa da fazenda, mas porque tinha a esperança de encontrar novamente a moça que enxergou valor nele quando todos os outros só enxergavam um pobretão. Na manhã seguinte, Fabiano acordou antes mesmo do sol aparecer por completo.
Vestiu novamente as roupas simples da noite anterior e saiu sem fazer barulho. Quando passou pela cozinha, encontrou Teodoro terminando o café. O fazendeiro ergueu os olhos e sorriu de canto. Vai continuar com essa encenação? Fabiano pegou um pedaço de pão e respondeu. Ainda nem começou a melhor parte. Teodoro balançou a cabeça. Só toma cuidado. Brincadeira demais acaba dando dor de cabeça. Fique tranquilo, não vou machucar ninguém. O pai apontou o dedo para ele e brincou. Conhecendo você, minha preocupação é justamente essa. Os dois riram. Enquanto isso, Mariana e Perpétua já seguiam de carroça para a feira da vila. Toda quarta-feira, elas vendiam bolos, broas, doces de leite e compotas feitas em casa. Era dali que saía boa parte do sustento das duas. A pequena barraca delas nunca era a maior da feira, mas era uma das mais procuradas. Perpétua tratava cada freguês pelo nome, e Mariana sempre fazia questão de embrulhar tudo com capricho. No caminho, a roda da carroça passou por um buraco escondido. Um dos sacos de farinha caiu no chão e se rasgou. Mariana suspirou. Era só o que faltava. Antes que as duas conseguissem levantar o saco pesado, uma voz conhecida apareceu atrás delas. Posso dar uma mão? Era Fabiano, caminhando pela estrada com o chapéu de palha na cabeça. Sem esperar resposta, ele pegou o saco com facilidade e o colocou novamente na carroça. Perpétua sorriu. Você sempre aparece na hora certa, rapaz. Ele respondeu brincando. Minha especialidade é aparecer onde tem bolo. As três risadas se misturaram pela estrada. Como ainda faltava um bom trecho até a feira, Fabiano resolveu acompanhar a carroça a pé. Conversava sobre assuntos simples, contava histórias engraçadas da época em que estudava na cidade e fazia Perpétua rir como há muito tempo não acontecia. Mariana observava aquilo em silêncio. Era raro encontrar alguém que tratasse sua mãe com tanta atenção logo no primeiro encontro. Ao chegarem à feira, Fabiano ajudou a montar a barraca. Levantou a lona, organizou as mesas e ainda improvisou um pequeno suporte para pendurar uma placa de madeira onde se lia Doces da Dona Perpétua. Assim o povo enxerga de longe, disse ele, limpando as mãos na calça. Perpétua ficou encantada. Você leva jeito para negócio. Fabiano respondeu dando de ombros. Às vezes uma coisinha simples faz diferença. Enquanto isso, do outro lado da feira, as mesmas moças da noite anterior caminhavam entre as barracas. Assim que avistaram Fabiano ajudando Mariana, começaram os cochichos. Olha lá o pobretão de novo. Outra riu. Agora virou ajudante de feirante. A terceira completou. Os dois combinam direitinho. Fabiano ouviu tudo e continuou trabalhando como se não fosse com ele. Mariana, porém, não conseguiu ficar calada. Aproximou-se delas e falou com firmeza. Engraçado, vocês falam tanto dele, mas desde ontem não vi nenhuma fazendo metade do que ele fez por alguém. As três ficaram sem resposta. Resolveram ir embora fingindo que não tinham ouvido. Perpétua sorriu discretamente para a filha. Gostei dessa. Mariana respondeu baixinho. Não gosto de injustiça. Pouco antes do meio-dia, quando a feira já estava cheia, um menino passou correndo e acabou esbarrando na mesa. Um vidro de doce caiu em direção ao chão. Fabiano foi mais rápido e conseguiu segurá-lo no último instante. O garoto ficou assustado, achando que levaria uma bronca. Em vez disso, Fabiano abaixou-se, devolveu o vidro ao lugar e bagunçou o cabelo do menino. Pode correr de novo, só tenta desviar da barraca da próxima vez. O menino sorriu e saiu correndo. Mariana olhou para Fabiano por alguns segundos sem dizer nada. Quanto mais o conhecia, mais difícil ficava acreditar que aquele rapaz simples merecesse ser chamado de pobretão. Havia uma riqueza nele que dinheiro nenhum era capaz de comprar. Quando a feira chegou ao fim, quase todos os doces de Perpétua já tinham sido vendidos. Mariana fazia as contas com um sorriso discreto. Hoje foi um dia bom.
Perpétua concordou. E acho que esse rapaz trouxe sorte para nossa barraca. Fabiano colocou a mão no peito e respondeu fingindo importância. Aceito pagamento em broa de milho. As duas caíram na risada. Perpétua separou um embrulho e entregou a ele. Leva. Você trabalhou mais do que muito ajudante por aí. Fabiano agradeceu, mas antes de ir embora perguntou: vocês voltam de carroça? Mariana confirmou com a cabeça. Sim, é o nosso único transporte. Ele olhou para o céu e percebeu nuvens escuras se formando ao longe. Acho melhor irem logo. Essa chuva vem forte. As duas seguiram pela estrada, enquanto Fabiano tomou outro caminho para não levantar suspeitas. Pouco tempo depois, uma ventania começou a balançar as árvores. A primeira pancada de chuva caiu, quando Mariana e Perpétua ainda estavam longe de casa. A estrada virou lama em poucos minutos. A carroça atolou em um trecho mais baixo e o cavalo não conseguiu puxá-la. Mariana tentou empurrar a roda, mas afundava cada vez mais no barro. Não adianta, disse, enxugando o rosto molhado pela chuva. Nesse momento, ouviu-se o barulho de um motor se aproximando. Era uma caminhonete da Fazenda Santa Helena, dirigida por um dos funcionários de Teodoro. Ao lado dele estava Fabiano, ainda com as roupas simples de peão. Assim que desceu, tirou as botas, entrou na lama sem pensar duas vezes e começou a empurrar a carroça junto com o empregado. Depois de alguns minutos de esforço, conseguiram soltá-la. Perpétua suspirou aliviada. Hoje você salvou nosso dia pela segunda vez. Fabiano sorriu. Acho que estou acumulando pontos para ganhar mais bolo. O funcionário da fazenda segurou o riso. Conhecia muito bem quem aquele peão realmente era. Antes de irem embora, Fabiano olhou para Mariana. A estrada ainda está ruim. Se vocês quiserem, eu acompanho a carroça até perto da casa. Mariana respondeu: não precisa, você já ajudou demais. Minha mãe dizia que ajuda pela metade é serviço mal feito. Sem esperar outra resposta, voltou a caminhar ao lado da carroça durante todo o percurso. No caminho, conversavam sobre coisas simples. Mariana contou que, quando era criança, sonhava em ser professora, mas precisou abandonar os estudos para ajudar a mãe depois da morte do pai. Fabiano ouviu tudo com atenção. Ainda dá tempo de realizar esse sonho. Ela sorriu com certa tristeza. Alguns sonhos precisam esperar para que outros continuem vivos. Aquela resposta ficou ecoando na cabeça dele. Ao chegarem à pequena casa onde Mariana morava com Perpétua, Fabiano ficou encantado. Era uma casinha simples, de paredes caiadas, com um pequeno pomar na frente e um jardim cheio de flores cuidadas com carinho. Nada ali era luxuoso, mas tudo transmitia aconchego. Perpétua insistiu. Você não vai embora sem tomar um café. Fabiano aceitou. Sentado à mesa da cozinha, percebeu que havia mais alegria naquela casa modesta do que em muitos casarões que conhecera na cidade. Enquanto conversavam, ouviram o ronco de um carro parando do lado de fora. Mariana olhou pela janela e arregalou os olhos. Seu Teodoro? O velho fazendeiro desceu do carro segurando um guarda-chuva. Passei para saber se vocês chegaram bem. A chuva apertou e fiquei preocupado. Quando entrou na cozinha e viu Fabiano sentado à mesa, fingiu surpresa. Ué, você por aqui? Fabiano entrou na brincadeira imediatamente. Encontrei as duas na estrada. A carroça atolou e resolvi ajudar. Teodoro respondeu sério, escondendo um sorriso. Fez muito bem. Mas ao olhar para Perpétua servindo café, algo diferente aconteceu. Os olhos dos dois se encontraram por alguns segundos. Ela sorriu de maneira educada, e Teodoro, que sempre parecia tão firme diante de todos, ficou até sem saber onde colocar o chapéu. Fabiano percebeu a cena, olhou discretamente para Mariana e pensou divertido. Rapaz, acho que meu pai acabou de arrumar um motivo novo para visitar esta casa. No caminho de volta para a fazenda, Fabiano não conseguiu esconder o sorriso. Assim que entrou na caminhonete, Teodoro perguntou:
Do que você está rindo? O rapaz respondeu sem pensar duas vezes. De nada, não. Só achei curioso o senhor, que sempre resolve tudo em 5 minutos, ter tomado 3 xícaras de café para conversar com a dona Perpétua. Teodoro pigarreou, tentando manter a postura. Ela insistiu. Fabiano caiu na gargalhada. Insistiu tanto que o senhor até esqueceu o chapéu na cadeira. O fazendeiro olhou para o banco ao lado e percebeu que realmente tinha voltado sem ele. Balançou a cabeça e respondeu meio sem graça. Amanhã algum empregado busca. Fabiano sorriu malicioso. Empregado nada. Tenho certeza de que o senhor vai querer buscar pessoalmente. Teodoro fingiu não ouvir, mas acabou rindo também. Fazia muito tempo que pai e filho não conversavam daquele jeito. Na manhã seguinte, a notícia da dança entre Mariana e o pobretão já corria pela vila inteira. As moças que haviam zombado de Fabiano continuavam falando do assunto, principalmente uma delas, Adelaide, filha de um comerciante conhecido da região. Vaidosa e acostumada a conseguir tudo o que queria, ela não aceitava que Mariana tivesse chamado mais atenção do que ela durante o baile. Logo aquela menina sem graça, resmungou para as amigas. Nem vestido decente ela tinha. Outra respondeu, se quiser, é só dar um sorriso para aquele peão. Aposto que ele esquece a Mariana rapidinho. Adelaide sorriu convencida. Pode deixar isso comigo. Enquanto isso, Mariana e Perpétua trabalhavam no quintal, colhendo goiabas para fazer doce. A casa era simples, mas vivia cheia de movimento. As duas conversavam enquanto preparavam as frutas, quando ouviram alguém bater palmas no portão. Era Teodoro, Pel, que havia esquecido. Acho que este danado resolveu passar a noite por aqui, disse ele, mostrando o chapéu e arrancando uma risada de Perpétua. Ainda bem que guardei. Imaginei que o dono voltaria. Mariana percebeu que os dois pareciam conversar com uma facilidade surpreendente. Enquanto a mãe preparava um café, Teodoro ofereceu ajuda para carregar alguns sacos de lenha que estavam encostados perto da cozinha. Perpétua tentou impedir. De jeito nenhum. O senhor é visita. Ele respondeu com um sorriso tranquilo. Na minha idade, ficar parado é que dá trabalho. Os dois seguiram juntos até o depósito, conversando sobre a vida na roça, as dificuldades de criar um filho sozinho e as lembranças dos tempos em que seus companheiros ainda eram vivos. Mariana observou de longe e sorriu discretamente. Pela primeira vez em muitos anos, viu a mãe conversar com um homem sem aquele olhar de tristeza que costumava aparecer quando alguém mencionava seu pai. Na saída, Teodoro prometeu voltar outro dia para experimentar os famosos doces de Perpétua. Assim que ele foi embora, Mariana brincou. Mãe, acho que esse chapéu foi esquecido de propósito. Perpétua tentou esconder o sorriso. Deixe de bobagem, menina. Eu conheço esse sorriso. Vai cuidar do tacho de doce antes que ele queime. As duas riram. No mesmo instante, do outro lado da vila, Adelaide já colocava seu plano em prática. Descobriu que o tal pobretão costumava passar perto da praça todas as tardes e decidiu que faria de tudo para chamar sua atenção. Afinal, conquistar um peão humilde seria fácil. Ou pelo menos era isso que ela imaginava. Ela ainda não fazia ideia de que estava prestes a descobrir o maior segredo da região. Naquela tarde, a praça da vila estava movimentada. Crianças corriam atrás de pipas, os homens conversavam em frente ao armazém e algumas moças passeavam de um lado para o outro na esperança de encontrar o misterioso filho de Teodoro. Adelaide, sempre muito vaidosa, apareceu usando um vestido novo, chapéu enfeitado e um perfume tão forte que podia ser sentido de longe. Assim que avistou Fabiano caminhando calmamente pela calçada, ajeitou o cabelo e foi ao encontro dele com um sorriso que não existia na noite do baile. Boa tarde, disse ela, numa doçura exagerada. Fabiano respondeu educadamente. Boa tarde. Adelaide fez questão de caminhar ao lado dele.
Acho que fui um pouco injusta com você naquele baile. Às vezes a gente faz brincadeiras sem pensar. Fabiano sorriu. Acontece. Ela continuou. Se quiser, podemos dar uma volta pela praça. Ele olhou discretamente para um banco, onde Mariana ajudava uma senhora idosa a organizar algumas sacolas de compras, e respondeu: Hoje não vai dar, já tenho um compromisso. Adelaide olhou para os lados procurando quem seria a tal companhia. Quando viu Mariana atravessando a praça, entendeu tudo na mesma hora. Seu rosto fechou de irritação. Você prefere aquela moça? Fabiano respondeu com tranquilidade. Prefiro pessoas que tratam os outros com respeito. Adelaide ficou sem palavras. Nunca tinha levado uma resposta tão simples e ao mesmo tempo tão certeira. Irritada, virou as costas sem se despedir. Fabiano apenas seguiu seu caminho até Mariana. Precisa de ajuda? Perguntou, pegando 2 sacolas antes mesmo que ela respondesse. Mariana sorriu. Você tem o costume de aparecer quando alguém está carregando peso, não é? Se continuar assim, vou abrir uma empresa de carregar sacolas. Ela riu. Caminharam juntos pelas ruas da vila, conversando sobre coisas simples. Mariana contou que, quando sobrava um tempinho, gostava de sentar perto do riacho para desenhar flores e árvores num velho caderno que guardava desde menina. Fabiano ficou surpreso. Então você desenha? Ela respondeu meio envergonhada. Só por passatempo. Não sou artista. Posso ver um dia? Mariana pensou por alguns segundos antes de responder. Talvez, mas não vale rir. Prometo. Enquanto isso, na fazenda, Teodoro não conseguia parar de pensar em Perpétua. Passou a manhã inteira tentando resolver assuntos da administração, mas sua cabeça insistia em voltar para o café tomado na casa dela. Um dos empregados percebeu a distração e perguntou: Patrão, está tudo bem? Teodoro respondeu rapidamente: Está. Só lembrei que preciso passar na vila. O empregado sorriu de canto. Fazia muitos anos que não via o patrão arrumar desculpas para sair da fazenda. No fim da tarde, Fabiano acompanhou Mariana até a estrada que levava à casa dela. Antes de se despedirem, ela tirou de dentro da bolsa um pequeno pedaço de broa de milho embrulhado num pano. Minha mãe mandou para você. Disse que trabalhador que ajuda merece lanche reforçado. Fabiano pegou o embrulho e sorriu. Se ela continuar me alimentando desse jeito, vou aparecer lá todo dia. Mariana respondeu brincando. Então vou começar a desconfiar das suas boas ações. Os dois riram. Sem perceber, já conversavam como velhos amigos. Enquanto Mariana seguia pela estrada, Fabiano ficou observando até ela desaparecer na curva. Foi então que uma caminhonete passou levantando poeira. Dentro dela, Adelaide viu a cena e apertou os lábios de raiva. Naquele instante, decidiu que não descansaria enquanto não separasse aqueles dois. Alguns dias se passaram, e a amizade entre Fabiano e Mariana crescia de um jeito leve, sem promessas apressadas. Sempre que encontrava uma desculpa, ele aparecia na feira, ajudava a descarregar a carroça ou simplesmente caminhava ao lado dela pela estrada de terra. Mariana gostava da companhia daquele rapaz bem-humorado, mas ainda acreditava que ele era apenas um peão tentando vencer na vida. O que mais admirava nele era a maneira como tratava todas as pessoas da mesma forma, do menino que vendia jornais ao senhor mais rico da vila. Enquanto isso, Adelaide ficava cada vez mais irritada. Ela não aceitava ver os dois juntos, mesmo achando que Fabiano era um simples peão pobre, como ela já tinha dito. Ao ver Mariana e Fabiano juntos, ela começou a sentir inveja. Por se tratar de um peão, ela imaginou que trabalhasse na fazenda do Teodoro e resolveu investigar sobre a vida do peão indo na fazenda do Teodoro. Ela estava com tanta inveja de Mariana que queria afastá-los. Assim que chegou à fazenda, foi recebida pelo próprio Teodoro na varanda. Com um sorriso fingido, perguntou: Seu Teodoro, o senhor conhece aquele rapaz que vive andando com a Mariana? Um peão alto, de chapéu velho?
Teodoro segurou o riso e respondeu calmamente: "Conheço, sim." Adelaide balançou a cabeça. "Uma pena. Ele parece trabalhador, mas anda perdendo tempo com uma moça sem futuro. A Mariana é muito pobrezinha. Não tem estudo, não tem terras, não combina com alguém que queira crescer." Teodoro olhou firme para a jovem por alguns segundos antes de responder. "Às vezes, quem não tem terras tem caráter, e isso anda bem mais difícil de encontrar." Adelaide ficou sem graça, inventou uma desculpa qualquer e foi embora sem entender por que o fazendeiro parecia defender tanto aquela família. No fim da tarde, Fabiano passou na casa de Mariana para devolver um caderno que ela havia lhe mostrado no dia anterior. Era cheio de desenhos feitos a lápis, árvores, flores, animais e paisagens da região. "Você disse que não era artista", comentou ele. "Mentiu direitinho." Mariana sorriu envergonhada. "São só rabiscos." "Se isso é rabisco, eu nem consigo desenhar uma galinha." Ela caiu na risada. "Então nem tente. A coitada da galinha pode ficar ofendida." Enquanto conversavam na varanda, Perpétua preparava café na cozinha. Poucos minutos depois, ouviram alguém bater palmas no portão. Era Teodoro. Assim que entrou, Fabiano olhou para o pai com um sorriso malicioso. "Ué, o senhor por aqui de novo?" Teodoro respondeu rapidamente. "Passei porque... Por quê?" Perpétua apareceu bem na hora com a chaleira nas mãos. "Porque hoje tem broa de milho quentinha." Teodoro sorriu, aliviado por encontrar uma desculpa melhor do que a que estava tentando inventar. Fabiano cochichou no ouvido de Mariana. "Tenho a impressão de que essa broa anda fazendo milagre." Mariana mordeu os lábios para não rir alto. Durante o café, a conversa foi tão agradável que ninguém percebeu o tempo passar. Antes de ir embora, Teodoro convidou Perpétua e Mariana para um grande almoço, que aconteceria no domingo seguinte na Fazenda Santa Helena. "Quero agradecer toda a ajuda que vocês deram ao meu funcionário", disse ele, olhando rapidamente para Fabiano, que quase engasgou com o café para não rir. Perpétua agradeceu o convite, mas hesitou. "Não sei se a gente combina com esse tipo de festa." Teodoro respondeu com sinceridade. "Combina sim, minha casa sempre terá lugar para gente de bom coração." Depois que ele foi embora, Fabiano comentou brincando. "Olha, acho que meu patrão anda gostando bastante do café daqui." Perpétua respondeu sorrindo. "E eu acho que esse patrão inventa qualquer desculpa para aparecer." Os quatro ainda não imaginavam que aquele almoço mudaria completamente a história. Seria justamente ali, diante de toda a vila reunida, que o segredo de Fabiano finalmente viria à tona. O domingo amanheceu movimentado na Fazenda Santa Helena. Empregados corriam de um lado para o outro, organizando mesas, panelas fumegavam na cozinha e moradores da vila começavam a chegar para o tradicional almoço oferecido por Teodoro. Era um costume antigo reunir trabalhadores, vizinhos e comerciantes em um grande encontro para celebrar o fim da colheita. Perpétua quase desistiu de ir. Olhava para o vestido simples pendurado atrás da porta e dizia que não combinava com uma festa daquele tamanho. Mariana segurou a mão da mãe e sorriu. "A senhora mesma vive dizendo que elegância não mora na roupa. Agora vai desobedecer o próprio conselho?" Perpétua deu uma risadinha e acabou aceitando. Quando chegaram à fazenda, ficaram impressionadas com o movimento. Nunca tinham entrado ali como convidadas. Mariana olhava tudo com curiosidade, enquanto Fabiano, que havia chegado mais cedo, tratava de desaparecer para trocar de roupa. Pela primeira vez desde que voltara à região, vestiu uma calça social bem cortada, botas novas, camisa clara e um paletó discreto. Penteou o cabelo, guardou o velho chapéu e respirou fundo diante do espelho. Um empregado comentou sorrindo. "Agora sim, o patrãozinho voltou." Fabiano respondeu rindo. "Patrãozinho não. Hoje só quero sobreviver ao susto que o povo vai levar."
Enquanto isso, Adelaide e as amigas circulavam pela festa comentando que finalmente conheceriam o herdeiro de Teodoro. Dizem que estudou na capital, dizia uma. Deve chegar de carro importado, imaginava outra. Nenhuma delas desconfiava que o rapaz de quem tanto zombaram estava a poucos metros dali. Mariana ajudava Perpétua a arrumar alguns doces sobre a mesa quando sentiu falta de Fabiano. Olhou em volta e comentou: estranho. Ele disse que vinha. Perpétua respondeu naturalmente: deve ter arrumado serviço em alguma fazenda. Naquele instante, Teodoro subiu ao pequeno palco improvisado para agradecer a presença de todos. Depois de algumas palavras, sorriu e disse: antes de começarmos o almoço, quero apresentar oficialmente alguém que muitos esperavam conhecer. O salão ficou em silêncio. As moças ajeitaram os vestidos e prenderam a respiração. Teodoro continuou: meu filho acaba de voltar para assumir a administração da Fazenda Santa Helena. Tenho muito orgulho do homem que ele se tornou. Em seguida virou-se para a porta principal. Fabiano, venha até aqui. Todos acompanharam a direção do olhar de Teodoro. Quando Fabiano entrou no salão elegantemente vestido, um silêncio tomou conta do lugar. Mariana arregalou os olhos. Perpétua levou a mão à boca. Adelaide empalideceu. As amigas trocaram olhares sem acreditar. Era o mesmo pobretão de quem riram durante dias. Fabiano caminhou calmamente até o lado do pai. Teodoro colocou a mão em seu ombro e disse com orgulho: apresento a vocês o futuro responsável por estas terras e por tudo o que construímos nesta fazenda. Ninguém dizia uma palavra. Até que Adelaide, completamente sem graça, murmurou quase sem voz: não, isso não pode ser verdade. Fabiano olhou discretamente para ela e depois para as outras moças. Com um sorriso tranquilo, falou apenas uma frase: engraçado. No baile passado eu não servia nem para uma dança. O salão permaneceu em silêncio por mais alguns segundos. Algumas mulheres baixaram a cabeça, outras tentaram sorrir como se nada tivesse acontecido. Mariana continuava parada, tentando entender por que o rapaz simples de quem começava a gostar nunca lhe contou quem realmente era. O coração dela se encheu de perguntas, e Fabiano percebeu imediatamente que conquistar novamente a confiança dela seria muito mais difícil do que enfrentar qualquer zombaria. Assim que o almoço terminou, o assunto se espalhou pela fazenda mais rápido que o cheiro da comida. Todos comentavam a mesma coisa: o pobretão era, na verdade, o filho de Teodoro. Adelaide e as amigas tentavam se aproximar de Fabiano a todo instante. A mesma moça que dias antes havia dito que jamais dançaria com ele apareceu sorrindo, como se fossem velhos conhecidos. Seu Fabiano, acho que começamos com o pé esquerdo. Quem sabe a gente não dança no próximo baile? Ele sorriu com educação e respondeu: obrigado pelo convite, mas a minha primeira dança já foi com a pessoa certa. Adelaide percebeu que o recado tinha endereço certo e saiu contrariada. Enquanto isso, Mariana permanecia perto do pomar da fazenda, tentando organizar os pensamentos. Não estava chateada porque Fabiano era rico. O que a incomodava era descobrir que ele escondia algo tão importante. Pouco depois ouviu passos atrás dela. Era Fabiano. Ele tirou o chapéu, respirou fundo e falou com sinceridade: você tem todo o direito de estar brava comigo. Mariana olhou para ele por alguns segundos antes de responder: eu não estou brava porque você é filho do Teodoro. Estou triste porque achei que nós já éramos amigos. Fabiano abaixou a cabeça. Eu queria contar, várias vezes, mas se eu contasse logo no começo, nunca teria certeza se você continuaria conversando comigo da mesma forma. Mariana cruzou os braços. E agora tem essa certeza?
Ele sorriu de leve. Tenho, porque você gostava do pobretão, não do herdeiro. Ela não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Você também gosta de complicar as coisas, não é? Bastante. Os dois riram e o clima pesado começou a desaparecer. Fabiano então contou toda a aposta que havia feito com o pai, explicou por que decidiu se vestir como peão e confessou que não imaginava encontrar alguém como ela naquela vila. Mariana ouviu tudo em silêncio e, quando ele terminou, respondeu: Ainda acho que você exagerou nessa brincadeira, mas preciso admitir que ela serviu para mostrar quem era quem. Os dois caminharam pelo pomar até encontrarem Teodoro e Perpétua conversando debaixo de uma mangueira. Quando perceberam a chegada dos jovens, os dois se afastaram rapidamente, como dois adolescentes pegos no flagra. Fabiano não perdeu a oportunidade. Olha só, interrompemos alguma reunião muito importante? Teodoro pigarreou. Estávamos apenas conversando. Perpétua abaixou a cabeça, escondendo o sorriso. Mariana olhou para a mãe e depois para Teodoro. Só conversando, os quatro caíram na risada. Sem conseguir esconder mais o que sentia, Teodoro tomou coragem. Na verdade, eu queria dizer uma coisa. Segurou delicadamente a mão de Perpétua e continuou. Nós resolvemos nos conhecer melhor. Se Deus permitir, queremos construir uma vida juntos. Mariana arregalou os olhos. Fabiano ficou alguns segundos em silêncio e depois levou a mão à cabeça, fingindo fazer as contas. Então, deixa eu ver se entendi. Eu venho aqui para conquistar a filha e meu pai resolve conquistar a mãe? Todos riram. Teodoro respondeu: Parece que essa fazenda andou colhendo mais do que milho este ano. Fabiano abraçou o pai e depois olhou para Perpétua com carinho. Se a senhora fizer aquele bolo de fubá todo domingo, eu aprovo esse casamento sem pensar duas vezes. A gargalhada tomou conta do pomar. Depois de tantos anos de tristeza, Perpétua ria com o coração leve, e Mariana percebeu que aquele sorriso da mãe valia qualquer surpresa que a vida ainda pudesse trazer. O destino tinha unido duas famílias de um jeito que ninguém poderia imaginar. Restava apenas um último passo para transformar aquela bonita história em um verdadeiro final feliz. Os meses passaram e a pequena vila parecia outra. A notícia de que o pobretão era, na verdade, o herdeiro da fazenda Santa Helena ainda arrancava risadas de quem lembrava do baile. Adelaide e as outras moças nunca mais tiveram coragem de debochar de ninguém pelas roupas que vestia. A história virou assunto em toda a região, mas Fabiano fazia questão de continuar sendo o mesmo rapaz simples. Continuava cumprimentando os trabalhadores pelo nome, ajudando quem precisava, e sempre que podia, passava na casa de Mariana para tomar um café com bolo de fubá. Com o incentivo dele, Mariana e Perpétua realizaram um antigo sonho. Em um pequeno ponto na vila, abriram uma aconchegante loja de doces. Na fachada, uma placa de madeira chamava a atenção de quem passava. Doces da Dona Perpétua. O movimento cresceu rapidamente. Os bolos, broas e compotas ficaram conhecidos até nas cidades vizinhas, e pela primeira vez em muitos anos, mãe e filha puderam viver com tranquilidade, sem precisar contar cada moeda no fim do mês. Enquanto isso, Teodoro aparecia na loja quase todos os dias. Às vezes dizia que tinha ido comprar doce de leite. Outras vezes inventava qualquer desculpa, mas todo mundo já sabia que o verdadeiro motivo era passar algumas horas ao lado de Perpétua. Certa tarde, Fabiano encontrou o pai saindo da loja com 3 potes de compota de goiaba debaixo do braço e brincou. O senhor pretende abrir uma mercearia ou está tentando conquistar minha futura sogra pelo estômago? Teodoro respondeu sorrindo. Rapaz, depois de certa idade, a gente aprende que doce nunca é demais. Os dois riram. Pouco tempo depois, durante a tradicional festa da colheita, Fabiano convidou Mariana para dançar novamente.
Dessa vez, não havia cochichos nem risadas maldosas. Quando a música começou, ele segurou as mãos dela e disse baixinho: "Naquela primeira dança, eu encontrei muito mais do que esperava." Mariana sorriu emocionada. "E eu descobri que roupa simples pode esconder um grande coração, embora você tenha me dado um susto daqueles." Os dois riram. No meio da dança, Fabiano ajoelhou-se diante de todos e tirou do bolso uma pequena caixinha. O salão inteiro ficou em silêncio. "Mariana, você aceitou dançar com um homem que todos chamavam de pobretão. Foi a única que enxergou o valor em mim antes de saber quem eu era. Quer passar o resto da vida ao meu lado?" Com os olhos cheios de lágrimas, ela respondeu sem pensar duas vezes: "Quero." O salão explodiu em aplausos. Perpétua enxugava discretamente os olhos enquanto Teodoro sorria como um menino. Alguns meses depois, foi a vez do velho fazendeiro surpreender os filhos. Durante um almoço em família, levantou-se da cadeira, olhou para Perpétua e anunciou: "Já que esses dois resolveram casar, achei justo perguntar se você também aceita dividir a vida comigo." Perpétua, completamente emocionada, respondeu que sim. Fabiano levou as mãos à cabeça e caiu na risada. "Eu venho procurar uma esposa. E meu pai acaba arrumando uma também. Pelo visto, essa família gosta mesmo de aproveitar as festas." A gargalhada tomou conta da mesa. O casamento dos dois casais aconteceu no mesmo dia, na pequena igreja da vila. Foi uma celebração simples, cheia de flores do campo, comida boa, música e muita alegria. Na hora do baile, Fabiano fez questão de chamar Mariana para a pista logo na primeira música. Enquanto dançavam, ele cochichou no ouvido dela: "Ainda bem que você aceitou dançar com aquele pobretão." Mariana sorriu e respondeu: "Eu dançaria tudo de novo, porque foi naquela noite que encontrei o amor da minha vida." E assim, duas famílias marcadas por perdas e dificuldades descobriram que a felicidade costuma chegar quando encontramos alguém que enxerga o nosso coração antes de olhar para aquilo que temos. E você, se estivesse naquele baile, teria aceitado dançar com o pobretão ou também teria julgado apenas pela aparência? Conte nos comentários. E eu vou aproveitar para pedir seu apoio aqui no canal, se inscrevendo, comentando, curtindo e até mesmo compartilhando com alguém que gosta de histórias românticas. Você vai estar me ajudando muito e é grátis. Conto com você. Até o próximo romance. Foi bom ter você por aqui comigo.